Eu sou da amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Que privilégio estarmos aqui na casa do Senhor, em um culto onde comemoraremos mais uma vez a vitória de Cristo sobre a morte. Amados, abram vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, leremos os versículos de número 1 ao 6. Você que pode, ponte em pé e reverenciar a palavra do Senhor, que diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como me havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Aproveitando que você está de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, aqui estamos na tua presença e na tua casa, pedindo ao Senhor que mais uma vez, que a tua glória permaneça presente aqui neste lugar, que a tua presença, Deus, seja frequente aqui neste local, que as pessoas que entraram aqui possam sair transformadas e edificadas através da tua palavra. Fale ao nosso coração, Jesus, aquilo que tens a falar, aquilo que o Senhor tens a ministrar ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que permaneça aqui, não saia, não nos abandone, mas fica mais um pouquinho, Jesus, porque a tua presença é agradável, a tua presença é agradável, e te pedimos, permaneça aqui, papai. Toma a direção deste culto, toma a direção deste culto, toma a palavra nessa
removeu a pedra. No terceiro dia que Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, desce um anjo do céu e remove a pedra do sepulcro. E o aspecto dele era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas como neve. Ele desceu e removeu a pedra, porque Cristo já havia ressuscitado. Então, os guardas que estavam no sepulcro ficaram aterrorizados, assombrados, porque viu aquela imagem daquele anjo. Então, eles saíram correndo com medo. E o anjo vai falar para as mulheres. O texto diz que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, foram ver o corpo de Jesus, porque havia naquele tempo algo que eles faziam para preservar o corpo, e ungir o corpo de Jesus. E chegando lá, elas foram surpreendidas, porque Jesus já havia ressuscitado. Era uma tradição ungir o corpo, era uma tradição visitar o morto e ungir o corpo. Só que quando elas chegam lá para procurar o corpo, onde está o corpo? Ele já havia ressuscitado. E o anjo fala para elas: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele já tinha a mentalidade de que as mulheres foram ver Jesus. Só que ele anuncia: não está aqui, já ressuscitou. Jesus não está morto, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Os pais ficaram com medo dele, então fugiram da sua presença. E o anjo respondeu para as mulheres que Jesus já havia ressuscitado. Pensaram que poderia segurá-lo, mas o Rei da Glória ressuscitou. O Rei da Glória ressuscitou. E é por isso que celebramos a vitória sobre a morte. Ela não pode segurá-lo, porque não está entre os mortos. Ele ressuscitou. E hoje nós vamos comemorar a vitória dele sobre a morte, porque ele ressuscitou. Ele não está morto. Agora, abram nossas Bíblias em Salmos 24. Leremos os versículos do 7 ao 10. Salmos 24, versículos 7 ao 10. É um salmo de Davi que fala sobre o Rei da Glória. E diz assim: levantai portas as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai portas as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O Salmo 24 é uma declaração da soberania de Deus em toda a criação. Ele destaca a majestade do Senhor, Criador dos céus e da terra. O versículo 7 convoca a reverência das portas para que se ergam e convoquem a entrada para que entre o Rei da Glória. Eu vou te perguntar: quem é este Rei da Glória? E você vai me responder: Jesus, ok? Quem é este Rei da Glória? Jesus. Falou muito fraco. Quem é este Rei da Glória? Jesus. Salmo 24: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Davi está anunciando a entrada de Jesus, o triunfo dele sobre a morte. Levantai a porta as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória, Jesus
viver sobre a morte. E essa é a mensagem do céu para nós. A vitória de Jesus sobre a morte. Você não vai aqui ser um Deus morto, mas sim um Deus vivo, um Deus que é general de guerra, que trabalha e batalha ao seu favor. E assim essa minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos louvar ao Senhor. Pode se em pé, para que a adoração seja destinada ao Deus Todo-Poderoso e da Glória.
remanso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há
é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Próximo nós vamos louvar e oferecer a casa do Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Você que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Quebrando os vícios dessa geração, ansiedade, medo e sai agora. Clamo Jesus.
Deveria saber.
hoje estarmos aqui em mais um culto de Santa Ceia, Pai. Estarmos mais um dia reunidos, Pai, e poder olhar para dentro de nós, poder olhar para o Senhor, poder olhar para a cruz do Senhor, Pai, e ver o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, Pai. Que nós possamos aprender, Pai, como o Senhor a amar, a perdoar, a cuidar, Jesus. O Senhor, Pai, mesmo com os Judas viram ao seu encontro com a traição, Pai, o Senhor se inclinou aos pés do traidor e lavou os pés dele, Pai. O Senhor ensinou a Pedro, Pai, que mesmo ele falhando, mesmo ele traindo o Senhor, Pai, o Senhor pediu a ele que apacentasse o seu rebanho. Então ensina-nos a cada dia, Pai, a agir como o Senhor agiria, Pai, a amar como o Senhor ama, Pai. Que nós possamos aprender com o Senhor, Pai, a amar os nossos inimigos, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós hoje. Obrigado pelos louvores aqui entoados. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Continue a falar com a tua igreja, continue a falar com cada um de nós, Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor de uma maneira diferente nessa noite, sair daqui hoje de uma maneira diferente, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, os nossos louvoristas da tua casa, Pai. Abençoe esse ministério de louvor, abençoe cada um que entra na tua casa, Pai. Que o Senhor vai abençoar aquele que ofertou e aquele que dizimou, e mesmo nessa noite aquele que não pôde ofertar. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. O Senhor vem nos abençoar de acordo com a nossa necessidade. Obrigado pela tua presença, Pai. E continue tomando a direção deste culto, Pai. E assim que eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no Salmo de número 22. Glória a Deus. Também é um salmo messiânico, onde nós encontramos aqui uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Vai encontrar o Salmo 22 e façamos a leitura do versículo 6 até o versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Salmo 22, versículo 6 até o versículo 8. Eu quero pedir que você possa estar deixando sua Bíblia aberta no Salmo 22, para que possamos estar fazendo exposição dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor e o livre. Livrou-o, pois nele tem prazer. Pai Santo, te damos graças, porque, ó Pai, tu recebestes o nosso louvor, a nossa adoração. As orações, ó Pai, que já foram dirigidas a ti, Senhor, no nome de Jesus. O Senhor, ó Pai, já respondeu. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, que nós temos acesso a tua palavra, que nos guia a toda a verdade. Fala com o teu povo nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder aceitar, amados irmãos e irmãs. O Salmo 22, quando Davi estava escrevendo este salmo, o Espírito Santo toma a sua mão e diz: este salmo você está escrevendo como profecia para aquilo que vai acontecer daqui a um tempo. E aqui fala de um personagem. Este personagem é Jesus. 1000 anos antes de acontecer a cruz
Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparas? Jesus na cruz está citando esse salmo, mas a profecia estava 1000 anos antes de acontecer. Jesus naquela cruz está entregando a sua vida por você. Jesus naquela cruz, Ele está morrendo por você. Diz o Evangelho que a terra estava em trevas, do meio-dia às 3 da tarde, escuridão total. Jesus está suspenso naquele madeiro para pregar, suspenso entre o céu e a terra, tudo preparado antecipadamente pelo pecado que nos levava à condenação, à destruição. Jesus está cumprindo agora o propósito pelo qual Ele veio, trazer salvação a todo aquele que nele crê. Naquela cruz, Ele olha para cima e vê o céu fechado. Ele clama: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que esconde a tua face de mim? Por que te abandonas nesse momento? O Salmo 22 está falando da crucificação de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, diz o Evangelho, está em Mateus 9:35, que Jesus, Ele veio, Ele andava por todos os lugares, fazendo bem, curando os enfermos e trazendo a palavra de salvação, a palavra de libertação. Jesus, Ele veio como exemplo para nós, igreja. E quando Ele sobe, Ele dá uma missão para a igreja, uma missão que está inacabada, uma missão que a igreja está deixando de cumprir, é de ir e falar desse amor que Ele ministrou primeiramente a nós. Traição de um dos seus escolhidos. E ali naquele lugar, na presa do azeite, está sendo pensado ali no Getsemane. Naquela noite, interessante observar que ali está com ele os 11, porque Judas já tinha se desviado para outro caminho. E Jesus, na primeira vez, Ele vai pedir oração. Vem orar comigo. Aí Ele fala: Pedro, Tiago, João, vem. Quando Ele chega lá na frente, Ele diz: fiquem por aqui, que eu vou subir mais um pouquinho. Meu amado irmão, minha amada irmã, na noite que Ele foi traído, Ele clama, diz no Evangelho que Ele está angustiado. Ele mesmo vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Lucas, o médico, ele vai dizer que Jesus, na sua angústia, o suor dele se transformou em sangue. Ele suava, o sangue caía. Coisa rara. E ali Ele clama ao Pai por 3 vezes e não obteve resposta. Mesmo sabendo o que o esperava, mesmo sabendo o sofrimento que Ele ia passar, mesmo sabendo que Ele ia ser pregado na cruz, Ele
tinha preparado a sua salvação. Ele não desiste, diferente de muitos de nós, meu irmão, e desistimos por tão pouco. Quantas pessoas se afastam da igreja por causa de alguém? Quando nós, na hora que vem a aprovação, nós paramos de orar, nós deixamos de frequentar os cultos com muita facilidade, diante das dificuldades que a vida nos revela. Já parou para pensar que na hora da tribulação você pode estar mal, mas você vai para o seu trabalho. Na hora que está difícil, da prova, você também não deixa de ter sono. Na hora da provação, da dificuldade, você também não deixa de se alimentar. Mas quantos de nós paramos de orar, paramos de frequentar os cultos, paramos de vir na casa de Deus? Quero dizer para você nessa noite que Jesus morreu, Ele tomou suas dores, Ele tomou suas angústias, e a palavra nos fala, você lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Faz mais sentido orar do que murmurar, faz mais sentido adorar do que vitimar. Eu fico me colocando como vítima. Davi nos ensina como lidar com o silêncio de Deus. Hoje na escola dominical nós falamos sobre isso. Qual é a primeira atitude? Você pegava lá no Senhor, meu irmão, minha irmã, lá no Salmo capítulo 13, lá no Salmo 13, Davi ensina ali, ele está num momento difícil, ele está vendo a resposta, ele está vendo, ele só vê o silêncio de Deus. Mas a primeira atitude que Davi ensina no Salmo 13 é que eu não devo parar de orar. Não abandone a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Salmo 37, 5 diz: entrega. Você tem entregado alguma coisa ao Senhor? Entrega. Confia. E diz que Ele vai fazer. E Paulo completa que vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque o poder dele é que está operando. Meu irmão, minha irmã, Davi vai dizer no Salmo 13: eu, porém, confio em teu amor. Quem tem maior amor para dar do que Jesus? Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na sua salvação. Ele salva. Davi está dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, mas eu vou continuar confiando. Eu vou continuar perseverando. Mesmo diante do silêncio de Deus, Davi continua a confiar no seu Deus. Eu, porém, apesar de tudo que estou passando, eu confio no teu amor. O meu coração exulta no livramento do Senhor na minha vida. Amados irmãos e irmãs, Jó também passou por essa experiência. Nós estamos falando do livro de Jó aqui na igreja humana. No capítulo 19 de Jó, versículo 7, ele vai dizer: clamo por socorro, mas ninguém me responde. Já passou por isso? Você está clamando, você está buscando, você não está dando resposta. Ele vai dizer: eu grito em protesto, mas não há justiça. Ele vai dizer no seu coração: Deus fechou o meu caminho. Triste, meu irmão, minha irmã,
situação como essa. Eu creio que um de nós passou por isso. Fechou o meu caminho para que eu não possa passar. Cumpriu de escuridão a minha estrada. O desabafo desse homem. Qual foi a atitude de Jó nessa situação? Qual foi a atitude dele? A mesma atitude de Davi. No Salmo 13, ele vai dizer: ainda que eu morra, eu vou esperar nele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele vai dizer: o Senhor é a minha única esperança. Vou apresentar a ele a minha casa. Vou colocar diante dele a minha aflição. Foi que Paulo orou para os Efésios: me colocarei de joelhos perante o Pai por essa casa. Meu amado irmão, amada irmã, qual foi a resolução desse homem? Mesmo que morra, eu vou morrer confiando no meu Deus. Não vou desistir, porque Ele me sustenta. Ele é meu homem de Deus. Ele é meu esconderijo. Ele é minha fortaleza. Ele é meu socorro na hora da angústia. Não lance fora a sua fé em Deus. Sabe por quê? Porque lá na frente virá a recompensa. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 10:35. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Confiança e fé, irmãos gêmeos, andam de mãos dadas. Você tem que crer, confiando. Outra coisa que eu aprendo: agradeça a Deus por que Ele já fez. Salmo 126. Grandes coisas fez passado, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que aconteceu lá atrás, Deus já fez na minha vida, vai me dar esperança para vencer agora o que está vindo sobre a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, agradeça. Tenha uma vida de gratidão a Deus. Davi vai dizer no Salmo 13: eu vou cantar ao Senhor. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Davi ora, Davi confia, mas também Davi agradece. Eu creio que a gratidão é um dos grandes segredos para quebrar o silêncio de Deus. Deus tem silêncio na sua vida? Comece a agradecer. Agradeça, amado, quem pensa. Agradeça primeiro, depois aprende. Está buscando uma bênção? Agradeça pela bênção, como se ela tivesse vindo. Isso agrada a Deus, isso é confiança. Faça como Ana. Se o Senhor me der um filho varão, eu devolverei ao Senhor e o consagrarei. Antes da bênção chegar, ela já estava agradecendo, como se já tivesse vindo. E ela disse: eu vou devolver ao Senhor. Muitas vezes a bênção não vem porque nós oramos e não agradecemos. Às vezes nós pedimos a Deus e citamos lá, colocamos lá quem a gente quer. A gente pede no varejo, a gente cita cada coisa que a gente quer, e quando vai acontecer, dá um pacote só. A gente agradece por atacado.
Senhor, quero pedir, Senhor Deus, uma resolução do meu casamento. Quero pedir, Senhor Deus, um emprego. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a minha saúde. Quando a gente vai agradecer, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Precisamos aprender a agradecer a Deus. Quer abrir a porta do céu? Tem uma vida de gratidão ao Senhor. Troque a murmuração pela gratidão. Ele vai dizer, pelo bem que tem me feito. Ele está sofrendo. Mas ele reconhece que ele vai tirar proveito daquilo. Troque questionamento pelo louvor. Ah, meu irmão, minha irmã. Ele vai dizer, eu quero cantar ao Senhor. Não é cantar por cantar, mas cantar aquele louvor que vai trazer os céus à terra, que vai mover os céus. Nós precisamos parar de culpar Deus para nos justificar. A gente vai andar com tudo de Deus para justificar o meu erro. Se as coisas não estão dando certo, se Deus está em silêncio, faça um autoexame. Acabamos de cantar aqui. Faça um autoexame, meu irmão, minha irmã. Você vai falar assim, Senhor, eu realmente estou andando no caminho da obediência. Estou fazendo um autoexame. Será que eu estou sendo obediente à palavra de Deus? A palavra de Deus fala assim, não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Eu estou obedecendo isso. O Evangelho diz que eu tenho que contribuir com a obra de Deus para sustentar a obra. Se essas lâmpadas são acesas, porque alguém está contribuindo para que você pague a conta de energia. Não importa. Está tomando a aguinha, alguém está contribuindo para que a conta de água seja paga. Está vendo a igreja toda limpinha? Alguém está contribuindo para que alguém faça a limpeza. Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus em silêncio, tem que fazer um autoexame, você é ser obediente. Aquilo que o Evangelho me pede. Você fala assim, será que eu consultei a Deus quando eu fui fazer e tive essa situação? Será que eu consultei a Deus quando eu fui comprar aquele produto? Tudo que você comprar, seja para você vestir, seja para você usar no seu dia a dia, seja um prato, o que for você comprar. Se comprou uma roupa, chega em casa, não use antes de consagrar o Senhor. Você vai fazer sua compra no supermercado, chega em casa, antes de abrir as sacolas, ore e consagre a Deus aquilo que você adquiriu. Entregue para Deus. Você não sabe de onde está vindo aquilo. Às vezes esquecemos as coisas básicas. Fez sua compra? Não coloque no chão. Lá na feitiçaria, eles colocam tudo no chão para consagrar o seu espírito, seus filhos. Coloque sobre a mesa. Faça daquela mesa o altar e consagre a Deus. Agrada a Deus isso. Será que eu convidei Deus quando eu entrei nesse negócio? O crente em Jesus tem que ter palavra, testemunho. Tinha um crente que estava vendendo um carro. Ele combinou o preço e só daquela noite para outro dia teve aumento. E ele disse, se eu vender esse carro pelo preço que eu combinei, eu vou tomar prejuízo, eu vou desfazer o negócio. A esposa dele foi e disse,
tem que honrar a palavra que deu. Se você combinou aquele preço, você vai vender para aquele preço. Sabe, meu irmão, são as mínimas coisas, as coisas pequenas. Agora depois está em silêncio. Interessante isso. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Diz a canção, pode estar em silêncio, porque Ele está trabalhando o melhor para você. Isaías 53, você vai ver ali a profecia sobre a crucificação de Jesus também. E lá no versículo 3, fala que ele foi desprezado. 2 vezes a palavra desprezado. Olha para Jesus. Olha para o Calvário. Dá para você sentir o que ele sentiu? Aí você pega o Salmo 22, a mesma palavra. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia o que ia acontecer na sua vida. O Salmo 22 está descrevendo o sofrimento de Jesus. O verso de número 9 diz assim: mas tu és o que me tiraste do ventre, me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Você sabe que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Profecia essa de Isaías 7,14. E da Virgem ia conceber um filho, e este filho seria chamado de Deus Emanuel, o Deus conosco. Isaías 7,14 se cumpre. Jesus ainda é um bebezinho nasceu ali. Aos 8 dias de vida, é levado ao templo para ser apresentado ali no templo. Olha o que diz no Salmo 22, versículo 10: sobre ti, lançado desde a margem, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Quando Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, Deus preservou o teu filho. Fique imaginando o grande amor de Deus. Não dá para descrever o amor de Deus. João disse que de tal maneira ele nos amou. De tal maneira ele se entregou. Não dá para comparar o amor de Deus por você. Como é que pode um Deus que criou todas as coisas só pelo poder da palavra? Agora esse mesmo Deus desce do céu e veste uma pele humana e se torna um de nós. Diz o Salmo de número 8 que Jesus ele desceu do céu e se tornou menor do que os anjos. Aquele que é Deus. O anjo anuncia a Maria que ela ia gerar o Salvador. E o anjo disse: este filho que está no seu ventre será chamado Filho de Deus. Versículo 11 no Salmo 22. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Verso 12: muitos touros me cercam, fortes touros de maçã me rodeiam.
Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça, que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como a cera e derreteu-se dentro de mim. Jesus está pregado lá na cruz. Os seus nervos se romperam. O seu corpo perdeu as articulações. Seus ossos desconjuntaram. Porque não tinha mais sangue correndo nas suas veias. E Jesus está agonizando. Um soldado romano vem, pega uma lança e fura o lado direito. Sai o sangue e sai a água. Jesus estava morto. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele foi desfalecendo aos poucos. Quando ele estava morrendo naquela cruz por você e por mim, ele disse: tenho sede. Desde o momento que ele foi preso, na madrugada daquela quinta-feira, não lhe deram uma gota de água sequer. A língua colava ao som da boca. Os lábios dele estavam inchados. A boca ressecada. A língua grudada no som da boca. Os lábios feridos. A sede era profunda. Tem sede. Aquele que disse, aquele que tem sede, vem aqui e beba. Agora, a humanidade de Jesus está clamando por água. O soldado pega uma esponja, molha lá no vinho, mistura comigo e leva à boca de Jesus. O evangelista Marcos relata que ele não quis tomar, porque a mirra servia para embalsamar o defunto, com perfume. Mas quando ela era misturada no vinho ou no vinagre, ela se tornava como um anestésico, um narcótico, onde o condenado ele ficava lisonjo, não sentia muitas dores. Só que Jesus devia estar consciente do que ele estava fazendo por você e por mim. Tem sede. João relata no capítulo 29 do seu Evangelho, no verso 28. O corpo de Jesus está desidratado. Pede por água. Versículo 16 do Salmo 22 diz o seguinte: pois me rodearam cães, o ajuntaram juntamente de malfeitores que cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Está falando de Jesus. O Salmo 22 está descrevendo a crucificação do Senhor. Os cães aqui são os inimigos, os malfeitores que estão fazendo a maldade. O leão é uma figura de Satanás. Meu irmão, minha irmã, você encontra aqui uma riqueza de detalhes nesse salmo. Aquelas pessoas que estavam ali e voltaram
ninguém em toda a Bíblia, em toda a história humana, foi ferido como Jesus. Verso 17: poderia contar todos os meus ossos, eles me vêm e me contemplam. Jesus está naquela cruz, seminu. Dá para contar os ossos, as costelas expostas, a pele estava grudada aos ossos, porque o sangue, pouco a pouco, estava saindo do seu corpo. Os ossos de Jesus estão expostos naquela cruz, perdendo cada gota do seu sangue. Ninguém foi ferido como Jesus. Dá para você entender, meu irmão, esse amor? Dá para entender? No verso 18 diz: os meus inimigos me olham e gostam de me ver. Eles me olham e sentem-se felizes. Ah, meu irmão, minha irmã. O verso 18 fala assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas dúvidas. Às vezes eu fico imaginando como é que os judeus não creem em Jesus. Como é que os judeus não creem que Jesus é o Salvador? Tudo bem. Eles não têm o Novo Testamento, eles rasgaram o Novo Testamento, mas eles têm o Antigo Testamento. Eles têm o Salmo 22, eles têm Isaías 53. Mas a Bíblia diz que Deus tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Estão cegos. Como, irmão, minha irmã? Eles lêem o Salmo 22, está falando de alguém que já veio, já se entregou, já morreu, já ressuscitou por você. Está falando de Jesus. 1000 anos antes de acontecer. Agora vamos jogar sorte para quem fica com a túnica de Jesus. Não podia rasgar. A profecia diz que não podia rasgar. Verso 19 e 20: mas tu, Senhor, não te alonges de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. O que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã? O que eu aprendo com essa palavra? Este leão que ruge, que anda ao redor, é Satanás. Quando ele fala assim: Senhor, salva-me, não te alongues a tua presença de mim, apressa-te em socorrer-me. Sabe por que ele faz essa oração? Que havia um prazo. Havia um prazo para que Deus cumprisse o plano da salvação que chegou até nós. Aquele plano de salvação começou a demorar. Deus começa a responder a oração do teu servo às 3 horas da tarde, como Jesus rendeu o espírito, perdeu a cabeça e disse: tetelestai, tapado, perdoe, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu para vencer a morte. Ele vive
ressecado, inchado. Pegaram lençóis que nunca foram usados, enrolaram o corpo de Jesus, colocaram naquele túmulo, naquela abertura na caverna, colocaram uma pedra. Jesus estava preso por todos os lados. Colocaram soldados para vigiar o túmulo. Do irmão, ao terceiro dia, o túmulo se abre e Jesus, vivo, aparece. Você sabia que Jesus quer viver na sua vida? Você sabia que Jesus quer trazer vida à sua vida? E depois que ele ressuscita, ele vai dar instruções aos seus discípulos. A primeira pessoa que Jesus aparece depois de ressuscitado foi para Maria Madalena, uma convertida, 2 anos apenas convertida. E a missão que ela recebe é de levar a mensagem da ressurreição. O Espírito exige da igreja movimento, iniciativa. Deus não chamou e não instituiu a igreja para ficar parada. A igreja é movimento. A igreja não é essas 4 paredes. A igreja é você. A igreja é viva. Ele chamou para que você seja uma igreja viva. O ide de Jesus foi depois da ressurreição. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Agora, esse poder que Jesus deu, quem pode usar? Quem pode usar o nome de Jesus com poder e autoridade? Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que morreu para o pecado e agora está vivendo para Deus, todo aquele que crê que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Versículo 23 e o versículo 26, já está terminando. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Louvai-o, louvai-o no meio da congregação. Vós que temais ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele seu rosto. Antes, quando ele clamou e ouviu, o meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Meu irmão, que refeição é essa que está falando aqui? Que refeição é essa? Dizendo que os mansos comerão e se fartarão. Você agora está se alimentando do pão da vida. Essa refeição é a palavra de Deus. Você vai participar daqui a pouco do pão e do cálice da ceia do Senhor. Você está se alimentando dessa refeição e vai se matar. Hoje você está preparado para essa refeição, porque você é semelhante a Jesus. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, se torna semelhante
semelhante a Ele. Essa é a razão de sermos chamados cristãos, pequenos cristos. O apóstolo Paulo foi mais longe, mais ousado. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 16, está escrito que no manto e na costa do Senhor Jesus está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando Jesus estava naquela cruz morrendo, Pilatos mandou escrever em 3 idiomas: Ele é o Rei dos judeus. Hebraico, latim e grego. Por que em 3 línguas? Tivesse falado assim só em hebreu, os judeus iam entender. Mas por que escrever em 3 línguas? Era a língua mais falada daquele tempo. Quando Pilatos escreveu em 3 línguas, de alguma forma estava sendo usado para mostrar, para declarar que Jesus não é apenas o Rei dos judeus, mas Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Rei de toda a terra, é o Rei do mundo inteiro. Aleluia! Essa é uma promessa fiel e verdadeira. Aquele grande dia diz que vai ter uma grande multidão e todos vão comparecer perante Jesus. Seja nesta vida, recebendo Jesus agora como Senhor e Salvador e tendo a alegria de tê-lo na sua vida, te conduzindo para a sua vitória até chegar ao céu. Se não receber desta vida, se rejeitar Jesus agora, não vai escapar dessa reunião. Diz que os mortos serão trazidos do pó para se encontrar com Ele, para prestar contas. Então a oportunidade de salvação é hoje, é agora. Não podemos adiar. Recebendo Jesus agora, você vai encontrar paz, alegria que você nunca teve na sua vida. Agora, quem gera os filhos para Deus é a obra da cruz em Cristo. João capítulo 1, versículo 12 diz que ele veio para os seus, os judeus, mas eles rejeitaram. Mas diz a palavra, o Evangelho, mas todos quantos o recebem, Deus lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. E enquanto tiver gente para nascer, esta mensagem tem que ser anunciada. Jesus Cristo é o único Salvador. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o único Salvador da minha vida e recebê-lo na minha vida e trazer uma nova identidade de filho de Deus. Está destinado ao ser humano morrer uma vez só, depois da morte de Jesus. Depois que morrer, não tem como mais consertar a vida. Se eu morrer com Cristo, eu estou morrendo na glória. Agora, se eu morrer sem Cristo, eu estarei perdido e condenado para todo sempre. Mas Jesus ainda diz
A porta da graça ainda está aberta. Vinde, filho meu. Você mesmo que está cansado dessa vida, desse vício, dessa religiosidade, vem, eu tenho alívio para você. O Espírito Santo complete o seu coração o que faltou, em nome do Senhor Jesus. Nós ainda vamos colocar de pé, vamos orar, consagração ao nosso Deus. Deus entregou Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário por cada um de nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E pela obra da cruz, Ele se entrega a si mesmo por nós. Um sacrifício único, pleno e verdadeiro. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Em obediência ao Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui realizamos, diante de tua majestade, o memorial que Teu Filho amado nos mandou celebrar. Tendo em nossa lembrança a Tua bendita paixão e morte, e a Tua gloriosa ressurreição e ascensão. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique pelo Teu Santo Espírito, a fim de que do pão que vamos comer seja comunhão no corpo de Cristo, e do cálice que vamos beber seja comunhão no sangue de Cristo. E que nós possamos crescer em todas as coisas, em Cristo, que é o cabeça desta igreja, que vive, que reina para todos sempre. Amém, 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 Jesus. O Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou do pão, Ele deu graças. Ele disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Comei, fazei isso em memória de mim. Após haver ceado, Jesus tomou do cálice. Ele disse: este é o cálice, na nova aliança no meu sangue. Bebam todos vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus deixou para a igreja a celebração da sua ceia. Os símbolos, o pão e o cálice, representando o corpo de Cristo. E Ele te convida nesta noite. Vinde, benditos do meu Pai, para o banquete que já foi preparado para você desde a fundação do mundo. Igreja do Senhor Jesus, a mesa está posta. Vamos chegar com fé à mesa da comunhão e vamos juntos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte e a ressurreição sobre cada um de nós. Ele disse para a igreja celebrar a tua ceia até o momento da sua volta. Ele vai voltar. Com a ceia fala do passado, da morte de Jesus, da ressurreição do Senhor. Fala do presente, onde a igreja vai estar em comunhão com Ele. E fala do futuro, até que Ele venha. Achei-se com fé, em nome de Jesus, e juntos se alemos. Vem, irmãos, vem nós, vem igreja do Senhor. Sirva-se em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar. O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia, ela é do Senhor. A ceia não é da igreja metodista.
A ceia não pertence a nenhuma denominação. Não foi um padre, nem um pastor, nem um bispo, nem um apóstolo que a instituiu. Foi o próprio Jesus. Quando você participa da Santa Ceia, você está declarando com seus atos: eu creio em tudo que diz o Evangelho sobre Jesus, sobre a minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou do pão. Pela Santa Ceia é o momento de ação de graças. E você agradecer a Deus, porque você é filho, você é filho. Como do pão, dando glória a Deus. Aleluia. Após abençoado, Jesus tomou do cálice. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam todos vocês, mas façam isso em memória de mim. Amada igreja do Senhor Jesus, bebam do cálice, glorificando o nome do Senhor. Soberano Deus e Pai, te agradecemos pela tua igreja reunida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por fazermos parte deste banquete que o Senhor nos preparou, Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos, ó Pai, e a cada dia, ó Pai, nos consagre o teu Espírito, para que possamos, ó Pai, ser um, como Jesus é um em ti. Da tua igreja, ó Pai, possa, Pai, a cada dia reconhecer que no Senhor nós somos mais que vencedores. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, está encerrado o nosso culto. Vai na paz de Deus. Deus assim te abençoe de guarde. O pastor não está passando muito bem, não. Essa suadeira aqui, tá?